O Enchiridion de Epicteto. Tradução Aldo Dinucci e Alfredo Julien. Bem, pessoal, uma coisa interessante que eu queria falar para vocês dessa tradução é algo muito raro. O que eu estou vendo aqui na minha frente é o texto original em grego, tá? E a tradução está sendo direto do grego para o português. Então, ao mesmo tempo que eu estou lendo para vocês o português, o texto em grego está na página anterior. Vamos começar. 1.1. Das coisas existentes, algumas são encargos nossos, outras não. São encargos nossos o juízo, o impulso, o desejo, a repulsa. Em suma, tudo quanto seja ação nossa. Não são encargos nossos o corpo, as posses, a reputação, os cargos públicos. Em suma, tudo quanto não seja ação nossa. 1.2. Por natureza, as coisas que são encargos nossos são livres, desobstruídas, sem entraves. As que não são encargos nossos são débeis, escravas, obstruídas de outrem. 1.3. Lembre então que, se pensares livres as coisas escravas por natureza e tua as de outrem, tu te farás entraves, tu te afligirás, tu te inquietarás, censurarás tanto os deuses como os homens. Mas se pensares teu unicamente o que é teu, e o que é de outrem, como é de outrem, ninguém jamais te constrangerá, ninguém te fará obstáculos, não censurarás ninguém, nem acusarás quem quer que seja, de modo algum agirás constrangido, ninguém te causará dano, não inimigos, pois não serás persuadido em relação a nada nocivo. 1.4. Então, almejando coisas de tamanha importância, lembra que é preciso que não te empenhes de modo comedido, mas que abandones completamente algumas coisas e, por ora, deixe outras para depois. Mas se quiseres aquelas coisas e também ter cargos e ser rico, talvez não obtenhas essas duas últimas, por também buscar as primeiras, e absolutamente não atingirá aquelas coisas por meio das quais unicamente resultam a liberdade e a felicidade. 1.5. Então, praticas dizer prontamente a toda representação bruta: és representação, e de modo algum és o que se afigura. Em seguida, examina, testa com essas mesmas regras que possuis. Em primeiro lugar, e principalmente se é sobre coisas que são encargo nosso ou não, e caso esteja entre as coisas que não sejam encargos nossos, tenha a mão que nada é para mim. 2.1. Lembra que o propósito do desejo é obter o que se deseja, e o propósito da repulsa é não se deparar com o que se evita. Quem falha no desejo é não afortunado. Quem se depara com o que evita é desafortunado. Caso, entre as coisas que são teus encargos, somente rejeites as contrárias à natureza, não te depararás com nenhuma coisa que evitas. Caso rejeites a doença, a morte ou a pobreza, serás desafortunado. 2.2. Então retira a repulsa de todas as coisas que não sejam encargos nossos e transfere-a para as coisas que, sendo encargos nossos, são contrárias à natureza. Por ora, suspende por completo o desejo, pois se desejares alguma das coisas que não sejam encargos nossos, necessariamente não serás afortunado. Das coisas que são encargos nossos, todas quantas seria belo desejar,
nenhuma está ao teu alcance ainda. Assim, faz uso somente do impulso e do refreamento, sem excesso, com reserva e sem constrangimento. 3. Sobre cada uma das coisas que seduzem, tanto as que se prestam ao uso, quanto as que são amadas, lembra de dizer de que qualidade ela é, começando a partir das menores coisas. Caso ames um vaso de argila, diz que eu amo um vaso de argila, pois se ele se quebrar, não te inquietarás. Quando beijares ternamente teu filho ou tua mulher, diz que beijas um ser humano, pois se morrere, não te inquietarás. 4. Quando estiveres prestes a empreender alguma ação, recorda-te de que qualidade ela é. Se fores aos banhos, considera o que acontece na sala de banho. Pessoas que espirram água, empurram, insultam, roubam. Empreenderás a ação com mais segurança se assim disseres prontamente: quero banhar-me e manter a minha escolha segundo a natureza. E do mesmo modo para cada ação. Pois se houver algum entrave ao banho, terás à mão que eu não queria unicamente banhar-me, mas também manter minha escolha segundo a natureza. E não a manterei se me irritar com os acontecimentos. 5a. As coisas não inquietam os homens, mas as opiniões sobre as coisas, por exemplo, a morte nada tem de terrível, ou também a Sócrates teria se afigurado assim, mas é a opinião a respeito da morte, de que ela é terrível, que é terrível. Então, quando se nos apresentarem entraves, ou nos inquietarmos, ou nos afligirmos, jamais consideremos outra coisa a causa, senão nós mesmos, isto é, as nossas próprias opiniões. 5b. É ação de quem não se educou acusar os outros pelas coisas que ele próprio faz erroneamente. De quem começou a se educar, acusar a si próprio. De quem já se educou, não acusar os outros nem a si próprio. Muito legal, pessoal. 6. Não te exaltes por nenhuma vantagem de outrem. Se um cavalo dissesse, exaltando-se, sou belo, isso seria tolerável. Mas quando tu, exaltando-se, disseres, possuo um belo cavalo, sabe que te exaltas pelo bem do cavalo. Então, o que é teu? O uso das representações. Desse modo, quando utilizares as representações segundo a natureza, aí então te exalta, pois, neste momento, te exaltarás por um bem que depende de ti. 7. Em uma viagem marítima, se saíres para fazer provisão de água quando o navio estiver ancorado, poderás também pegar uma conchinha e um peixinho pelo caminho. Mas é preciso que mantenhas o pensamento fixo sobre o navio, voltando-te continuamente. Que jamais o piloto te chame, e se te chamar, abandona tudo para que não sejas lançado ao navio amarrado como as ovelhas. Assim também é na vida. Não será um obstáculo se ela te der, ao invés de uma conchinha e um peixinho, uma mulherzinha e um filhinho. Mas se o capitão te chamar, corre para o navio, abandona tudo sem te voltares para trás. E se fores velho, nunca te afaste muito do navio, para que, um dia, quando o piloto te chamar, não fiques para trás. 8. Não busque que os acontecimentos aconteçam como queres, mas quere que aconteça como acontecem, e tua vida terá um curso sereno. 9. A doença é entrave para o corpo, mas não para a escolha, se ela não quiser. Claudicar é entrave para as pernas,
mas não para a escolha. Diz isso para cada uma das coisas que sucedem contigo, e descobrirás que o entrave é próprio de outra coisa e não teu. Décimo, quanto a cada uma das coisas que sucedem contigo, lembra, voltando a atenção para ti mesmo, de buscar alguma capacidade que sirva para cada uma delas, caso vires um belo homem ou uma bela mulher, descobrirás para isso a capacidade do autodomínio. Caso uma tarefa extenuante se apresente, descobrirás a perseverança. Caso a injúria, a paciência. Habituando-te desse modo, as representações não te arrebatarão. 11. Jamais, a respeito de coisa alguma, digas, eu a perdi, mas sim, eu a restituí. O filho morreu, foi restituído. A mulher morreu, foi restituída. A propriedade me foi subtraída, então também foi restituída. Mas quem a subtraiu é mau? O que te importa por meio de quem aquele que te dá e pede de volta? Na medida em que ele der, faz uso do mesmo modo de quem cuida das coisas de outro, do mesmo modo dos que se instalam em uma hospedaria. 12.1. Se queres progredir, abandona pensamentos como estes. Se eu descuidar dos meus negócios, não terei o que comer. Se eu não punir o servo, ele se tornará inútil. Pois é melhor morrer de fome, sem aflição e sem medo, que viver inquieto na opulência. É melhor ser mau o servo que tu infeliz. 12.2. Começa a partir das menores coisas. Derrama-se um pouco de azeite. É roubado um pouco de vinho. Diz, por esse preço é vendida a ausência de sofrimento. Esse é o preço da tranquilidade. Nada vem de graça. Quando chamares o servo, pondera que é possível que ele não venha, ou, se vier, que ele não faça o que queres. Mas a posição dele não é tão boa para que dele dependa a tua tranquilidade. 13. Se queres progredir, conforma-te em parecer insensato e tolo quanto às coisas exteriores. Não pretendas parecer saber coisa alguma. E caso pareceres ser alguém importante para alguns, desconfia de ti mesmo, pois sabe que não é fácil guardar a tua escolha, mantendo a segunda natureza e, ao mesmo tempo, as coisas exteriores, mas necessariamente quem cuida de uma descuida de outra. 14a. Se quiseres que teus filhos, tua mulher e teus amigos vivam para sempre, és tolo, pois queres que as coisas que não são teus encargos sejam encargos teus, como também que as coisas de outrem sejam tuas. Do mesmo modo, se quiseres que o servo não cometa faltas, és insensato, pois queres que o vício não seja o vício, mas outra coisa. Mas se quiseres não falhar em teus desejos, isso tu podes. Então exercita o que tu podes. 14b. O Senhor de cada um é quem possui o poder de conservar ou afastar as coisas desejadas ou não desejadas por cada um. Então, quem quer que deseje ser livre, nem queira, nem evite o que depende de outros. Senão, necessariamente será escravo. 15. Lembra que é preciso que te comportes como em um banquete. Uma iguaria que está sendo servida chega a ti. Estendendo a mão, toma a tua parte disciplinadamente. Passa ao largo, não a persigas. Ainda não chegou? Não projetes o desejo, mas espera até que venha a ti.
Age do mesmo modo em relação aos teus filhos, à tua mulher, aos cargos, à riqueza. E um dia serás um valoroso conviva dos deuses. Porém, se não tomar as coisas, mesmo quando sejam colocadas diante de ti, mas as desdenhares, neste momento não somente serás um conviva dos deuses, mas governarás com eles. Agindo dessa maneira, Diógenes, Heráclito e seus semelhantes foram, por mérito, divinos, e assim foram chamados. 16. Quando vires alguém aflito, chorando pela ausência do filho ou pela perda de suas coisas, toma cuidado para que a representação de que ele esteja envolto em males externos não te arrebate, mas tem prontamente a mão que não é o acontecimento que o oprime, pois este não oprime outro, mas sim a opinião sobre o acontecimento. No entanto, não hesites em solidarizar-te com ele com tuas palavras e, caso caiba, em lamentar-te junto. Mas toma cuidado para também não gemeres por dentro. 17. Lembra que és um ator de uma peça teatral, tal como quer o autor da peça. Se ele a quiser breve, será breve. Se ele a quiser longa, longa será. Se ele quiser que interpretes o papel de mendigo, é para que interpretes esse papel com talento. E da mesma forma, se ele quiser que interpretes o papel de coxo, de magistrado, de homem comum, pois isso é teu, interpretar belamente o papel que te é dado, mas escolhê-lo cabe a outro. 18. Quando um corvo crocitar maus auspícios, que a representação não te arrebate, mas prontamente efetua a distinção e diz: isso nada significa para mim, mas ou ao meu pequenino corpo, ou às minhas pequeninas coisas, ou a minha reputaçãozinha, ou aos meus filhos, ou a minha mulher. Se eu quiser, todas as coisas significam bons auspícios para mim. Pois se alguma dessas coisas ocorrer, beneficiar-me delas depende de mim. 19. Pode ser invencível se não te engajares em lutas nas quais vencer não depende de ti. 19b. Ao veres alguém preferido em honras, ou muito poderoso, ou mais estimado, preste atenção para que jamais creias, arrebatado pela representação, que ele seja feliz. Pois se a ausência do bem está nas coisas que são encargos nossos, não haverá espaço nem para a inveja, nem para o ciúme. Tu mesmo não irás querer ser nem general, nem pritane, ou cônsul, mas homem livre. E o único caminho para isso é desprezar o que não é encargo nosso. 20. Lembra que não é insolene quem ofende ou agride, mas sim a opinião segundo a qual ele é insolene. Então, quando alguém te provocar, sabe que é o teu juízo que te provocou. Portanto, em primeiro lugar, tenta não ser arrebatado pela representação. Uma vez que ganhares tempo e prazo, mais facilmente serás senhor de ti mesmo. 21. Que estejam diante dos teus olhos, a cada dia, a morte, o exílio e todas as coisas que se afiguram terríveis, sobretudo a morte. Assim, jamais ponderarás coisas objetas, nem aspirarás a coisa alguma excessivamente. 22. Se aspiras à filosofia, prepara-te a partir de agora para quando te ridicularizarem, para quando rirem de ti, para quando indagarem subitamente, ele nos volta filósofo. E de onde vem essa gravidade no olhar? Não adquiras tal gravidade no olhar. Mas
Como quem é designado a esse posto pela divindade, agarra-te às coisas que se afiguram as melhores para ti. Lembra que, se te prenderes a essas mesmas coisas, os que primeiro rirem de ti, depois te admirarão. Mas se te deixares vencer por eles, receberás as risadas em dobro. 23. Se alguma vez te voltares para as coisas exteriores por desejares agradar alguém, sabe que perdestes o rumo. Basta que seja filósofo em todas as circunstâncias. Mas se desejares também parecer filósofo, exibe-te para ti mesmo. Será o suficiente. 24. 24.1. Que estes raciocínios não te oprimam. Viverei sem ser honrado e ninguém serei em parte alguma. Pois se a falta de honra é um mal, como é, não se pode ficar em mau estado por causa de outro, mas não mais do que em situação vergonhosa. É ação tua obter um cargo público ou ser convidado para um banquete. De modo algum, como então, não obter um cargo ou não ser convidado para um banquete é ser desonrado. Como também não serás ninguém se é preciso que sejas alguém unicamente em relação às coisas sob teu encargo, coisas nas quais podes ser do mais alto valor. Mas teus amigos ficarão desamparados. Desamparados. Dizes isso em relação a que não terão de ti uns trocados, nem os farás cidadãos de Roma. Quem te disse que essas coisas estão sob teu encargo e não são ações de outro? Quem é capaz de dar a outro o que ele mesmo não possui, obtém posses, diz alguém, para que também nós as tenhamos. 24.3. Se eu puder obter posses mantendo-me digno, leal e magnânimo, indicai-me o caminho e eu as obterei. Mas se credes digno que eu perca meus bens, os que me são próprios, para que conserveis coisas que não são bens, atentai como sois iníquos e ignorantes. O que desejais mais? Dinheiro ou um amigo leal e digno? Ajudai-me sobretudo nisso, e não creiais ter valor que eu faça coisas pelas quais rejeitaria o que é propriamente meu. 24.4. Mas a pátria, diz alguém, no que depender de mim, estará desamparada. Pelo contrário, pois de que tipo seria esse amparo? A pátria não terá por teu intermédio pórticos nem banhos públicos. E daí? Pois não há sandálias por intermédio do ferreiro, nem armas por intermédio do sapateiro. Mas basta que cada um cumpra a ação que lhe é própria. Se forneceres para a pátria outro cidadão leal e digno, em nada a beneficiarias. Sim, então tu mesmo não serias inútil à pátria? 24.5. Que lugar, diz alguém, terei na cidade? O que te for possível, mantendo-te ao mesmo tempo leal e digno. Mas se desejando beneficiar a cidade, rejeitares essas qualidades, que benefício seria para a cidade, tornando-te indigno e desleal? 25.1. Se alguém receber maiores honras do que tu em um banquete, em uma saudação ou ao ser acolhido no conselho, e se essas coisas forem um bem, é preciso alegrar-te por ele as ter obtido. Mas se forem males, não sofras, porque não as obtiveste. Lembra que não podes, se não agires para obter coisas que não são encargos nossos, merecer uma parte igual a dos que agem para obtê-las. 25.2. Pois, como quem não vai periodicamente à porta de alguém
pode obter o mesmo que quem vai, quem acompanha, o mesmo que quem não acompanha. Quem elogia, o mesmo que quem não elogia. Serias injusto e insaciável se, não pagando o preço pelo qual aquelas coisas são vendidas, desejasses obtê-las gratuitamente. 25.3. Por quanto é vendida uma alface? Que custa um óbolo. Então, quem dispensa o óbolo, toma a alface. E tu, que não a dispensastes, não a tomas. Não penses ter menos do que quem a tomou, pois do mesmo modo que ele possui a alface, tu possuis o óbolo, que não entregastes. 25.4. Assim, também é neste caso. Se não foste convidado para o banquete de alguém, pois não destes ao anfitrião a quantia pelo qual ele vende a refeição, ele a vende por elogios, por obséquios. Se te é vantajoso, paga o preço pelo qual ela é vendida. Mas se queres não pagar por ela e obtê-la, és insaciável e estúpido. 25.5. Então nada tens no lugar do repasto? Com certeza, não terás que elogiar quem não queres, nem aturar os que estão distante da porta dele. 26. Aprende-se o propósito da natureza a partir do que não discordamos uns dos outros. Por exemplo, quando o servo de outrem quebra um copo, tem-se prontamente à mão que isso acontece. Então, se o teu copo se quebrar, sabe que é preciso que hajas tal como quando o copo de outro se quebra. Do mesmo modo, transfere isso também para as coisas mais importantes. Morre o filho ou a mulher de outro. Não há quem não diga, é humano. Mas quando morre o próprio filho ou a própria mulher, disse prontamente, oh, desafortunado que sou. É preciso que lembremos como nos sentimos quando ouvimos a mesma coisa acerca dos outros. 27. Do mesmo modo que um alvo não é fixado para não ser atingido, assim também a natureza do mal não existe no cosmos. 28. Se alguém entregasse teu corpo a quem chegaste, tu te irritarias. E por que entregas teu pensamento a quem quer que apareça? Para que, se ele te insultar, teu pensamento se inquiete e se confunda. Não te envergonhas por isso? 29.1. A respeito de cada ação, examina o que antecede e o que a sucede e então a empreende. Senão, primeiro te entusiasmarás e, por não teres ponderado sobre as consequências, depois, quando essas se mostrarem vergonhosas, desistirás. 29.2. Queres vencer os Jogos Olímpicos? Também eu, pelos deuses, pois é uma coisa bela. Mas examina o que antecede e o que segue tal vitória, e então empreende a ação. É preciso ser disciplinado, submeter-se a regime alimentar, abster-se de guloseimas, exercitar-se obrigatoriamente na hora determinada, tanto no calor como no frio. Não beber água gelada nem vinho, mesmo que ocasionalmente. Em suma, é preciso confiar-se ao treinador como ao médico. Depois, é preciso lançar-se à luta e, por vezes, machucar as mãos, torcer o tornozelo e engolir muita areia. Às vezes, tanto ser fustigado quanto, depois de tudo isso, ser vencido. 29.3. Tendo examinado essas coisas, caso ainda queiras tornar-te atleta, senão, do mesmo modo que as crianças se comportam, ora elas brincam de lutador, ora de gladiador, ora tocam trombetas, depois encenam uma tragédia. Também tu serás ora atleta, ora gladiador, depois orador, em seguida filósofo, mas nada serás com tua alma toda. Como um macaco imitarás tudo que vires. Uma coisa após a outra te agradará, pois nada empreenderá após exame e investigação, mas agirás ao acaso e sem ardor. 29.4. Alguns, ao contemplarem e ouvirem um filósofo,
um desses que falam bem como Sócrates, e de fato, quem é capaz de falar como ele? Querem também eles próprios ser filósofos. 29.5. Homem, examina primeiro de que qualidade é a coisa. Depois, observa a tua própria natureza para saber se a pode suportar. Deseja ser pentatleta ou lutador? Olha teus braços e coxas. Observa teus flancos. 29.6. Pois cada um nasceu por uma coisa. Crês que, sendo filósofo, podes comer do mesmo modo, beber do mesmo modo, ter regras e falta de humor semelhantes? É preciso que faças vigílias, que suporte fadigas, que te afaste da tua família, que sejas desprezado pelos servos, que todos riam de ti, que tenhas a menor parte em tudo, nas honras, nos cargos públicos, nos tribunais, em todo tipo de assunto de pequena monta. 29.7. Examina essas coisas se queres receber em troca delas a ausência de sofrimento, a liberdade e a tranquilidade. Caso contrário, não te envolvas. Não seja como as crianças. Agora filósofo, depois cobrador de impostos, em seguida orador, depois procurador de César. Essas coisas não combinam. É preciso que sejas um homem bom ou mau. É preciso que cultives a tua própria faculdade, diretriz ou coisas exteriores. É preciso que assumas ou a arte acerca das coisas anteriores ou acerca das exteriores. Isto é, que assumas ou o posto de filósofo ou de homem comum. 30. As ações convenientes são, em geral, medidas pelas relações. É teu pai? Isso implica que cuides dele, que cedas em tudo, que o toleres quando te insulta, quando te bate. Mas ele é um mau pai? De modo algum. Pela natureza, estás unido a um bom pai. Mas há um pai. Meu irmão é injusto, mas mantém o teu próprio posto em relação a ele. Não examines o que ele faz, mas o que te é dado fazer. E a tua escolha estará segundo a natureza. Pois se não quiseres, outro não te causará dano, mas sofrerás dano quando supuseres ter sofrido dano. Deste modo, então, descobrirás ações convenientes para com o vizinho, para com o cidadão, para com o general, se te habituares a considerar as relações. 31.1. Quando a piedade em relação aos deuses, sabe que o mais importante é o seguinte, que possuas juízos corretos sobre eles, que eles existem e governam todas as coisas de modo belo e justo, e que te disponhas a obedecê-los e aceitar todos os acontecimentos, seguindo-os voluntariamente como realizações da mais elevada inteligência. Assim, não censurarás jamais os deuses, nem os acusarás de terem te esquecido. 31.2. Mas isso só é possível se tirares o bem e o mal das coisas que não são encargos nossos, e os colocares nas únicas coisas que são encargos nossos. Pois se supuseres boas ou más alguma das coisas que não são encargos nossos, é absolutamente necessário, quando não atingires as que queres, ou te deparares com as que não queres, que censures e odeies os responsáveis. 31.3. Pois é natural a todo vivente evitar e afastar-se das coisas que se afiguram nocivas e de suas causas, como também buscar e admirar as coisas benéficas e suas causas. Então é inconcebível que alguém, pensando sofrer algum dano, alegre-se com o que lhe parece danoso. Do mesmo modo, também é impossível que se alegre com o próprio dano. 31.4. Daí também isto. Um pai é ofendido pelo filho quando não partilha com este as coisas que a este parecem boas. Polinices e Eteócles também agiram assim, por acreditarem que a tirania fosse um bem,
Em razão disso, o camponês insulta os deuses, bem como o marinheiro, o comerciante, os que perdem as mulheres e os filhos. Pois aí onde está o interesse, aí também está a piedade. Quem cuida do desejo e da repulsa, como se deve, cuida também, como se deve, cuida também do mesmo modo da piedade. 31.5. Convém fazer libações, sacrifícios e oferecer primícias, segundo os costumes ancestrais de cada um, mas de modo puro, não de modo indolente, nem descuidado, nem mesquinho, nem acima da própria capacidade. 32.1. Quando recorres à divinação, lembra que não sabes o que está por vir, mas vais ao adivinho para seres informados sobre isso. Vais sabendo, já que és filósofo, qual é a qualidade do que está por vir. Se for algo que não seja encargo nosso, é absolutamente necessário que não seja nem o bem, nem o mal. 32.2. Então não leves ao adivinho desejo ou repulsa, senão te apresentarás tremendo diante dele. Mas, discernindo que tudo que vier é indiferente, e nada, seja o que for, se refere a ti, pois poderás fazer bom uso do acontecimento, e isso ninguém te impedirá, vai confiante aos deuses, vendo-o como teus conselheiros. Além disso, quando algo te for aconselhado, lembra quais conselhos tu acolhes e quais, desobedecendo, recusarás ouvir. 32.3. Consulta o oráculo do mesmo modo que Sócrates julgava ter valor. Para os casos dos quais o exame como um todo se refere às consequências e os pontos de partida para conhecer o assunto não são dados pela razão, nem por outra arte, assim, quando precisares partilhar um perigo com um amigo ou com a pátria, não consultes o oráculo se deves compartilhar o perigo. Pois se o adivinho anunciar maus presságios, é evidente que isso significa ou a morte ou a perda de alguma parte do corpo, ou o exílio. Mas a razão te impele, mesmo nessas situações, a ficar ao lado do amigo ou da pátria, e expor-te ao perigo. Portanto, dá atenção ao maior dos adivinhos, Apolo Pítico, que expulsou do templo o homem que não socorreu o amigo que estava sendo assassinado. 33.1. Fixa, a partir de agora, um caráter e um padrão para ti próprio, que guardarás quando estiveres sozinho ou quando te encontrares com outro. 33.2. Na maior parte do tempo, fique em silêncio, ou, com poucas palavras, fala o que é necessário. Raramente, quando a ocasião pedir, fala algo, mas não sobre coisa ordinária. Nada sobre luta de gladiadores, corrida de cavalos, nem sobre atletas, nem sobre comidas ou bebidas. Assuntos falados por toda parte. Sobretudo, não fale sobre os homens, recriminando-os ou elogiando-os ou comparando-os. 33.3. Então, se fores capaz, conduz a tua conversa à dos que estão contigo para o que é conveniente, e a dos que estão contigo para o que é conveniente. Porém, se te encontrares isolado em meio a estranhos, guarda silêncio. 33.4. Não rias muito, nem sobre muitas coisas, nem de modo descontrolado. 33.5. Recusa-te a fazer juramentos, se possível por completo, senão na medida do possível. 33.6. Põe de lado os banquetes de estranhos e de homens comuns, mas se um dia surgir uma ocasião propícia, mantém-te atento e jamais caias na vulgaridade, pois sabe que, quando o companheiro for impuro, quem convive com ele necessariamente se torna impuro, mesmo que, por acaso, esteja puro. 33.7. Acolhe as coisas relativas ao corpo na medida da simples necessidade, alimentos, bebidas, vestimenta, serviçais, mas exclui por completo a ostentação ou luxo. 33.8. Quanto aos prazeres de Afrodite, deves preservar-te ao máximo até o casamento,
Mas se te engajares neles, é preciso tomá-los conforme o costume. No entanto, não sejas graves nem crítico com os que fazem uso deles, nem anuncies repetidamente que tu próprio não o fazes. 33.9. Se te disserem que alguém, maldosamente, falou coisas terríveis de ti, não te defenda das coisas ditas, mas responde que ele desconhece meus outros defeitos, ou não mencionaria somente ele. 33.10. Não é necessário ir frequentemente aos espetáculos, mas se surgir uma ocasião propícia, não mostres preocupação com ninguém, senão contigo mesmo. Isto é, quere que aconteça somente as coisas que acontecerem e que vence somente o vencedor, pois assim tu não te farás entraves. E abstente por completo de gritar, rir de alguém ou comover-te. Uma vez tendo saído do espetáculo, não fales muito sobre o que lá se passou, na medida em que isso não leva à tua correção, pois a partir de tal ação será evidente que admiraste do espetáculo. 33.11. Nem ao acaso, nem prontamente vais às palestras dos outros, mas se fores, guarda um caráter ao mesmo tempo reverente, equilibrado e cordial. 33.12. Quando fores te encontrar com alguém, sobretudo algum entre os que parecerem proeminentes, indaga a ti mesmo o que Sócrates ou Zenão faria em tais circunstâncias, e não te faltarão meios para agir convenientemente. 33.13. Quando fores encontrar alguém do grupo dos muito poderosos, considera a possibilidade de que não o acharás em casa, de que serás impedido de entrar, de que as portas se fecharão para ti, de que ele não te dará atenção. E se assim for conveniente ir, vai. Mas suporta os acontecimentos e jamais diga a ti mesmo, isso não vale tanto. Pois orientar-se pelas coisas exteriores é próprio do homem comum. 33.14. Nas conversas, desiste de lembrar frequentemente e desmedidamente as tuas ações e aventuras perigosas, pois não é prazeroso para os outros ouvir as coisas que te aconteceram quando te é lembrá-las. 33.15. Desiste também de provocar risadas, pois tal atitude resvala na vulgaridade, como também pode fazer com que os teus próximos percam o respeito por ti. 33.16. Encetar conversas vergonhosas é perigoso. Quando isso ocorrer, se a ocasião for propícia, repreende quem se comporta assim. Se a ocasião não for propícia, mostra, por meio do silêncio, do rubor e do ar sombrio, que estás descontente com a conversa. Fim da primeira parte.